Salomão fala muito sobre discipulado, fala muito sobre mentoria de liderança, fala muito para líderes. Estou recebendo hoje aqui o apóstolo Luiz Hermínio, fundador do Ministério Mevan, Comunidade Terapêutica SOS Vida Jovem, um local de acolhimento e tratamento para dependentes químicos, também fundador do Instituto Humanitário e Educativo SOS Vida Jovem, que atua não apenas na vida da igreja local, mas também com muitas obras sociais. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Escritor, dezenas e dezenas de livros escritos sobre diversos temas relacionados sempre à vida cristã, sendo 5 deles best-sellers no Brasil, fora do Brasil, e proprietário da editora Vinde. O apóstolo Luiz Hermínio é casado com a dona Iraci, que manda nele, e pai de 5 filhos e avô de 8 netos. Apóstolo, bem-vindo. Ela manda, não manda? César, querido, pastor César, que prazer estar aqui na 105.7 FM com vocês. E a gente estava esboçando já há muito tempo para estar aqui, né? Verdade. Glória a Deus, você, cara sensacional. E é realmente, eu ia perguntar se você só adivinha ou dá remédio também. Não, você vê um cara assim que Deus está usando muito, pode saber que tem a É verdade. Como diz o Cláudio Duarte, que diz, né? Que Deus olhou para Adão e disse: Adão, teu sossego me incomoda. Aí criou a mulher, né? Criou o homem no 6º dia e descansou no 7º. Aí depois criou a mulher, ninguém mais descansou, nem ele. Exatamente, mais ou menos isso. Bom, a primeira pergunta é: esse nome, né, Mevan, tem ganho aí o Brasil, né, igrejas e mais igrejas e muita gente falando, e nas redes sociais e tal. Como é que nasceu esse? Que nome é esse? Porque você sabe que evangélico gosta muito de sigla, né? Então, o que der para fazer sigla, a gente faz sigla. Então, o que significa Mevan? Que sigla que é essa? Quando que nasceu? Como é que nasce o ministério? Então, gente, não é que eu queira me vangloriar, tô brincando. Mevan é uma sigla, Missões Evangelísticas Vinde, Amados Meus. A ideia original qual era? Missões é ide, né? Então, é o ide e o vinde, né? Então, Missões Evangelísticas Vinde, Amados Meus. Ou seja, o trabalho de ir e trazer. Né? Legal. Atrai as pessoas, mas também você tem que ir. Até porque os apóstolos do Velho Testamento, eles não mandavam, eles iam, né? Esse nome todo, ele nasceu quando? Ele nasceu em 1997, 98. Eu estava lendo um livro. Eu fazia um programa numa rádio comunitária lá em Itajaí, Santa Catarina. E eu li um livro no ar. Francis... eu esqueci o sobrenome do autor. E ela fazia orações diárias. Eram livros de orações diárias. E o nome do livro era Vinde, Amados Meus. Vinde, Amados Meus. E aí eu fiquei com esse nome no coração, Vinde, Amados Meus. E foi um material e um programa que nos impulsionou na cidade. E aí, Missões Evangelísticas já era o que a gente fazia. A gente já tinha começado uma casa de recuperação. E aí você montou Missões Evangelísticas Vinde, Amados Meus. Mas já montou essa sigla também? Sim, na desde hora. 90 e pouco já tem 98, a sigla, e a gente não tinha nem o Mevan ainda. Entendi. Eu congregava numa igreja. Qual que era a igreja? Eu aceitei Jesus, na realidade, numa comunidade que a minha esposa ia, lá em Santa Catarina. Tá vendo? É ela que puxou. Foi ela. Quem se converteu primeiro? Porque você já era casado. Na realidade, pastor César, eu nasci no lar cristão, né? Eu nasci no lar cristão, meus avós, bisavós, eram anciões da igreja presbiteriana. Meu avô foi ancião da igreja presbiteriana em Santa Catarina, lá em Itajaí, na cidade de Itajaí. Então, eu fui criado nessa igreja. Na igreja. Fui criado. Mas depois você falou que aceitou Jesus, como é que conta essa história? Rapaz, a história é longa, hein? Aí, quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram. E o trem desandou, né? A casa desandou. Com 13 anos. Minha mãe ficou com 3 filhos homens, grávida de uma menina que nasceu morta. Oh, Jesus. Então foi um baque muito grande no coração da minha mãe. E a gente desviou. Eu com 14 anos, 13, 14 anos. Todo mundo desviou, né? Porque seu pai, sua mãe... Exato. Aí você já não tem mais a referência e foi... E já não ia mais à igreja. Fui pro mundão. Aí... Mas você foi pro mundo light ou você foi pro mundo de verdade mesmo? Você começa light, né? Você acha que tem domínio sobre tudo, né?
E aí aí afundei geral. Afundei geral em drogas, né? em tráfico de drogas, em... Sério, cara? Sério. Caramba, que droga que você... Eu usei maconha, usei cocaína, usei crack. Na época não tinha crack, você não fazia... O crack não tinha pronto, né? Você fazia ele na hora, esquentava. Na colher, não sei. Foi um tempo muito terrível. E nesse tempo... depois que eu aí conheci minha esposa, né? Namorei, noivei e casei, somos casados há 36 anos e eu conheço há 38. Entre namoro, noivado e casamento, estamos 38 anos juntos. Então ela te conheceu nessa vida aí. Ela conheceu, só que ela não sabia que eu usava droga, porque eu não revelei. E quando eu conheci a Iraci, eu ainda estava no light. Entendi, tava no... Eu entrei no profundo das ainda. trevas, foi depois de casado. Depois de casado? Depois de casado, 1 ano e meio depois de casado, que daí eu perdi o emprego que eu trabalhava, porque você trabalhava. Aí tinha o dinheirinho, usava uma coisinha final de semana escondido da esposa, aquela coisa, tal. E novinho, você casou com quantos anos? Eu casei com 20 anos. Novinho. Novinho. E já viciado, só que ela não sabia. Não. E aí começou... Na sua cabeça você não é viciado, né? Você trabalha, pô. Você é trabalhador, você tem o dinheirinho, né? Você não deixa faltar nada em casa, então tá tudo certo, você tem controle. Você tá usando ali só... Exato. Mas daí, depois aí o trem desandou. Aí foi pra coisa pesada. Foi pra coisa muito pesada, fiquei muito doente. 1,83 m com 54 quilos. Misericórdia. De frente eu tava de lado eu já tinha ido, né? Parecia um birimbau. Então, foi nesse tempo que a minha esposa aí ela soube, foi buscar o Senhor. Aí tinha uma irmã que ia orar lá em casa. Às vezes eu estava drogado dentro do quarto. Ela ia fazer campanha de oração, as famosas campanhas de oração. Levava meia dúzia de irmã, ficava cantando hino lá. E levava, estendia a mão. Abre o quarto, Luiz, pra gente orar por você. Eu digo, não vou embora, ficar aquela coisa. E depois eu virei pregador nessa igreja. Que igreja que era essa? Me fala aí. Essa casa aí que eu tô falando para você era a casa da irmã Vanira. A irmã Vanira já está na eternidade. Era uma senhora da Assembleia de Deus. Que fazia os cultos. Que fazia os cultos na casa dela. Aquela sala de oração, aquela fila de gente orando toda tarde. Foi ali que eu comecei os meus primeiros passos. Caramba! E aí a sua esposa já tinha se convertido? A minha esposa, ela ia numa igreja perto da nossa casa chamado Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Certo. Eu deixava ela na porta da igreja, ela dizia, entra, amor. Eu digo, não, era uma casinha de madeira, pequenininha, no nosso bairro. Eu digo, não. E aí eu deixava ela ali e ia pro pagode, lá em Balneário Camboriú. Você deixava ela na igreja e isso era sempre quinta-feira à noite. E eu deixava ela quinta-feira, aparecia em casa no sábado, no domingo. Meu Jesus. Geral. E a minha família, a família dela, dizendo, deixa o Luiz. E nisso já tinha filhos? Já. Caramba. Deixa o Luiz não vai mudar. Isso aí vai. E ela dizia, não, eu casei para ficar casada, o Luiz vai mudar sim, o Luiz vai ser homem de Deus, o Luiz vai ser pregador. Quanto tempo demorou entre ela ser crente e você não, assim? 1 ano, 9 meses, 1 ano. Não foi tanto. Não foi tanto. Mas viver não é fácil isso aí, hein, mano? Não foi fácil. E depois o que aconteceu, né? Você tá ali... E sua conversão? Você tá ali na droga, César, você tem ainda... Você vende uma coisa e você tem dinheiro, então tá tudo... E ainda assim sempre rejeitou isso. Sempre. O dinheiro que você trazia errado, quando eu aceitei Jesus, ela disse assim, amor, você não vai trabalhar agora, deixa que eu vou. Caramba. Mano. É sério, cara. Você precisa conhecer minha esposa. Ela assim é fora da curva. Caramba. E ela foi trabalhar de faxineira. Ela fazia faxina na casa dos irmãos que a gente congregava. Na casa de um, de outro. E eu em casa, lendo a Bíblia. Eu li a Bíblia toda em 2 meses. Em 5 meses eu já tinha lido umas 3 vezes. Caramba. Toda, de capa a capa. Comendo a Bíblia ali. Comendo a Bíblia. Mas então, porque essa conversão foi de verdade ali. 1º de dezembro de 1995. Não, me conta aí, mano. Conta como é que é. Eu tava doente, 9 dias sem dormir. 9 dias sem dormir. Virado, um chapéu velho. E aí eu tinha uma arma, uma 357, em casa. E eu engatilhei a arma. E eu vi a minha esposa dormindo, minha filha estava dormindo com ela. Que eu ficava rodando a casa a noite toda. Aí peguei a arma e meti na cabeça. Ela pulou da cama, assim, ela pulou e meteu a mão na arma, a arma caiu no chão. Você ia tirar sua vida ali. Eu ia tirar. Aí era, amor, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu dizia, eu não quero mais viver, eu vou acabar com vocês e tal. Aí começou já aquela crise de arrependimento, né? Porque eu usava droga, cara. Quando acordava assim, às vezes eu acordava, onde é que eu tô?
E chorava, queria vir embora. Eu ficava na esquina, às vezes com os amigos, cantando o hino da igreja, drogadão, doido. Caramba. Com a garrafa de uísque na mão e cantando o hino. Quanto tempo você usou droga, você sabe? Uns 6, 7 anos. Não é pouco, é tempo, hein, mano? É muito tempo. Assim, pesado, né? Pesado foi uns 6, 7 anos. E aí, ela voltou a dormir e tal, pegou no sono e tal, escondeu a arma. E aí, cara, eu tinha ainda droga em casa, eu peguei, assim, tinha umas 6 gramas de cocaína. Eu estiquei aquilo na mesa e usei tudo de uma paulada só. E aí, quando ela acordou, eu tava morrendo no sofá. De overdose, no caso. De overdose. Ela começou a gritar dentro de casa, algumas coisas eu não me lembro, ela que fala. Ela correu na máquina de lavar roupa. Lembra aquela máquina de lavar roupa de madeira que ficava assim? Sim. Andava na casa. Tinha uma mangueira que vinha assim da torneira pra máquina. Ela arrancou aquela mangueira e começou a gritar: eu não aguento mais. Começou a me bater. Aí eu falo que eu vim pra Jesus apanhando de mangueira. E aí foi porque começou a doer. E eu comecei e botei tudo pra fora. Caramba, foi... E aí eu voltei. Quando eu voltei, a gente chorou demais. Ela estava assistindo um programa de madrugada da Universal do Reino de Deus. Que da hora. E aí de manhã, algumas pessoas foram lá em casa e disseram: cara, vamos ali na casa da irmã. Tem uma irmã ali que ora. E eu fui carregado. Caramba. Não tinha mais voz. E aí chegou lá, eu entrei, a irmã começou a orar em línguas e a falar em línguas. Eu fiquei assustado porque eu fui criado na igreja presbiteriana. Não era desse esquema. Não, E a mulher começou a gritar, eu fiquei assustado. E a mulher começou a enfiar o dedo no meu nariz e começou a dizer: eu estava te esperando. Uau. E começou a profetizar tudo que eu estou vivendo hoje. Deus vai fazer assim, vai ser muito rápido. Deus te levantou, você vai andar na nuvem, tal, e eu vou te ensinar tudo, você vai aprender e tal. Isso em 90 e... 1º de dezembro de 1995. Ali você estava se convertendo, de verdade. Cara, aí ela orou por mim, eu dobrei meu joelho ali, eu não caí, eu não me lembro. Eu só me lembro quando eu estava sentado no sofá, todo suado, e eles orando, e eu falando como eu tô falando pra você aqui. No sofá da casa da irmã. Da irmã. Tinha 9 pessoas naquela tarde. Dia 1º de dezembro de 1995, 1h15 da tarde. Você saiu dali outra pessoa. Cara, eu pirei. Virou uma chave. Eu cheguei em casa, aí eu fui procurar uma Bíblia que o meu avô me deu, quando eu tinha 12 anos. Você nem ligava a Bíblia e tal? Não. Aí eu peguei a Bíblia e fui ler. E naquela época a gente tinha tinha uma droga pra chegar, né? E quem recebia era eu, meu irmão. E eu não fui, eu disse: não quero mais isso. Só que todo mundo que foi receber essa droga morreu. Morreu não, foi preso. Porque a polícia... A casa caiu lá. A casa caiu. E eu não estava. Você estava lendo a Bíblia. E na cabeça de quem vendeu a droga, eu era o único que não estava. Então, peraí. Ele deu a letra. Aí foram na minha casa. Aí o cara falou na minha frente assim: Luiz, eu ganhei 1 quilo de cocaína pra te matar. Eu disse: cara, eu tô na igreja, pode pegar tudo que é meu. Eu tinha moto, Kawasaki 1100, tinha 6 automóveis, levaram tudo. Quem é que vai pagar essa conta? Eu digo: pode, eu pago. Pode levar tudo. Aí levaram tudo e eu fui morar na garagem da casa do meu cunhado. Caramba, mano. Mas eu tava tão cheio, cara. Assim, Deus mudou a minha vida, César. E lendo Bíblia... Ali acabou. Eu comecei a ler a Bíblia. E eu não só li, eu entendi. Geograficamente, historicamente... Teologicamente, eu entendi a ideia original. Eu entendi reino de Deus, cara. Deus começou a falar comigo e eu comecei a escrever. Eu escrevo tudo. Se você falar uma coisa aqui que eu nunca ouvi... Você pode saber que daqui a pouco eu vou estar falando no altar e você vai saber que foi você que falou, porque eu vou falar. Eu estava com o César, pastor César falou isso e eu não tenho esse problema. Cara, e aí... De aprender. E aí você começou essa caminhada qual igreja? Na igreja dessa irmã, da Assembleia? Não, porque a irmã essa igreja era só oração. Eu fui na igreja que a minha esposa ia.
Da Jerusalém lá. Na Jerusalém, na Nova Jerusalém, uma igreja pequenininha, 40, 50 pessoas. E lá, nessa igreja eu fui líder de jovem. Que da Depois, hora, com o tempo, o pastor cuidava de mim. Aí começou o problema. Aí o que acontecia? Ficava 2 meses firme, aí ia pra igreja, encontrava os amigos na rua, não tava mais no tráfico, não tava mais nada. Ah, vamos ali, vamos. Não tava usando droga. Aí usava. Ah, usava. Aí ligava pro pastor. Aí era assim. Arrependido e tal. Aí o pastor ia lá me buscar, me levava pra casa dele. Então foi um processo. Foi um processo que durou 6 ou 7 meses, não foi muito tempo. Aí até que um dia eu entrei num beco, porque o pessoal do tráfico ficou me devendo. Sabe aquele pessoal de boca? Ficou me devendo. Você tinha Então, crédito. eu tinha crédito, eu vou lá pegar. Misericórdia, né? É ruim. E aí o taxista me levou lá, arrumei uma briga com a Iraci, fui buscar droga. Chegou lá, o taxista foi pregando pra mim, ele foi dizendo, Luiz, o Mino, me chamava de Mino, era o meu apelido. Luiz Hermínio, ele me chamava de Mino, era o meu apelido. E aí ele disse, cara, você não tá na igreja, velho? Eu digo, não, cara, esse negócio de igreja não é pra mim não dá não. Cara, você tá bem, cara, sai dali daí. E aí eu disse, tava com R$30 no bolso, entrei na boca pra pregar assim, droga, disse, hoje eu vou sujar o pé. Tinha uma crente cantando um hino do Voz da Verdade. Nasci pra vencer, Jesus me ajudou, mudou meu viver, sou vencedor. Cara, aquele negócio me pegou, eu fui pra cerca assim, encostei na cerca, chorei. O taxista saiu do táxi, foi lá, me pegou, me levou pra dentro do táxi. Cara, eu não te falei, o taxista chorando, bem doido, fumando e dizendo, não te falei, cara, vai pra igreja. E aí eu peguei... Ele mesmo fumando, mas ele falando pra você. Eu falando. Aí eu disse, cara, quanto é que vai dar essa corrida? Ele disse, me dá 10 pila aí, tá legal. Aí eu dei 10 pra ele, o outro 20 eu rasguei. Eu disse assim, diabo, nunca mais você vai ver meu dinheiro. E ali, foi naquele dia que eu converti. Eu aceitei Jesus, dia 1º de dezembro de 1995. Mas tipo assim, já tinha lido a Bíblia umas 3 vezes. Já estava vivendo experiências Já estava vivendo experiências com Deus, falando em línguas. Só faltava essa transformação aí. Faltava essa foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu estava liberto, mas não vivia a liberdade do evangelho. E aí, nesse dia que você rasgou o vintão, nesse dia, cara, você rasgou eu voltei para casa, disse, amor, eu não quero mais, eu vou... Aí eu queria mudar da cidade, porque a cidade pequena, todo mundo me conhecia no bairro. E assim, cara, imagina, eu queria sair dali, ali era o meu cenário de derrota. Mas Deus não permitiu. A palavra de Deus sempre era, no lugar que o diabo te envergonhou, eu vou te abençoar. Caramba. E nessa igreja de Jerusalém, ficou quanto tempo? Eu fiquei... Isso foi em 95, fiquei em 96 e 97. Comecinho de 98, eu tava indo no monte, orar no monte, pegava a bicicletinha, ia no monte. Cara, imagina, andar de Kawasaki. Agora tá de bicicletinha. Vai no monte orar com os irmãos. No monte orar com os irmãos. E aí, passei num caldo de cana. Sabe esses caldo de Garapa. cana? Garapa. Aí tinha um pessoal que tinha uma rádio comunitária lá em Itajaí. E aí a irmã Maquele, missionária Maquele, filha do pastor Guessa, me chamou e disse assim, pai, isso aqui é o Luiz Hermínio, aquele moço que eu falei pra ti que trabalha com pessoas viciadas em drogas, porque daí eu comecei a tirar gente da rua, queria levar para as casas de recuperação, e era uma confusão, porque as casas de recuperação muitas cobravam, eu não tinha dinheiro, e aí eu me comprometi com eles de, olha, se você... Eu vou conseguir, eu posso ajudar com alimento? Olha, se você trouxer 200 quilos de alimento por semana, você pode botar um cara por semana aqui. Eu digo, tá bom, deixa comigo. Peguei a bicicleta, eu fiz... Consegui doação. Cara, aí eu criei a viatura do amor. Que era a minha bicicleta, com a caixa de verdura amarrada atrás, batendo nas casas, pregando o evangelho e pedindo 1 quilo de alimento para ajudar a tirar a pessoa da rua. Sério, mano? Sério, mano. Na bike? Na bike. Eu peguei o mapa da minha cidade. Ei, cara, você me veio aqui hoje. Você tava falando aí, eu tava pensando. Né? As pessoas conhecem o nosso vídeo, mas não conhecem a nossa história. Exatamente. Eu não esperei ninguém me dar um microfone, não, César. Eu fui pra rua, velho. Fui pra rua, fui pra praça, fui pra dentro de ônibus. Eu fui pregar o evangelho. De bicicleta. Eu tava liberto, eu queria que as pessoas recebessem o que eu recebi. Aquilo que você estava vivendo. Exatamente. E aí foi isso, eu comecei, criei a viatura do amor e fui nas casas de recuperação, eles deixavam eu pregar, dava o meu testemunho. E aí começou as primeiras pregaçõezinhas.
Luiz Hermínio, botava aquelas faixas pintadas, lembra das faixas pintadas no pincel? Luiz Hermínio, ex-viciado, ex-traficante, é tudo ex, cara. Tem foto dessas coisas? Tem tudo, moço. Que legal. Tem tudo. Aí lá na Garapa, a irmã aí, da lá rádio. na Garapa, a irmã, pastor, pai, isso aqui é o Luiz Hermínio. Aí, Luiz, vai lá no meu programa amanhã. Disse, eu? Vai lá, fala na rádio, cara. Eu nunca tinha falado numa rádio. Vai lá, fazer uma oração. Que horas que é o programa? O programa da manhã, das 8 às 10. A rádio era deles, ela fazia das 8 às 10, a irmã dela entrava das 10 ao meio-dia. E aí eu fui, cara, 7 e pouco da manhã eu já tava lá. Esperando. De bicicletinha e tal, daí ela falou, fez o programa e eu tô lá esperando, porque eu ia orar no final do programa. Está aqui conosco o irmão Luiz Hermínio, ele faz um trabalho assim da Viatura do Amor, um moço que Deus libertou, e eu tinha 30 anos. E aí eu entrei, cara. Eu tava queimando, né? Queimando só um monte, oração e leitura, né? Pingando óleo. Porque eu nunca fui para um lado só. Tá ligado? Graça e conhecimento, sempre foi. Eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação para me pregar. Eu sempre fui em Deus. E Deus dizia, fala sobre isso. Aí eu ia na Bíblia. Então tudo que Deus falava estava na Bíblia. E tudo que eu pregava na Bíblia, eu nunca fui na Bíblia, César, para tirar alguma coisa dela. Sempre eu fui para ela tirar alguma coisa de mim, entendeu? Porque eu sabia que assim, a palavra é espírito e vida. O Senhor diz. Então, a Bíblia sem o Espírito, ela é letra. Então, a letra, ela instrui, mas não transmite. Verdade. Né? E a minha preocupação era transmitir uma presença, não era só informar um assunto. Sempre foi transmitir. Eu queria sempre transmitir, que as pessoas vissem Deus em mim. Não só o que eu sei, mas o que eu carrego. E aí, cara, aí começou. Você orou lá? Aí eu orei no programa. Ela chegou, está aqui conosco o irmão Luiz Hermínio. Peguei o microfone, disse, posso tirar aqui do pedestal? Eu tava assim no pedestalzinho, radinha comunitária, começando. Aquela fase, né, que as rádios estavam pedindo a legalização, entendeu? E aí, a dele já tinha. E aí eu tirei. Posso tirar o microfone daqui? Posso. Dobrei meu joelho. E fiz a oração que Elias fez no Carmelo. Senhor, vem aqui para esse povo saber que o Senhor pelo menos é comigo. Rapaz, eu fiz para ela quanto tempo? Ela fez assim, 5 minutos. Eu digo, tá bom, 5 minutos. Eu orei. Quando deu 5 minutos, eu tô levantando. Ela fez assim, continua. E eu fiz assim, ela disse, não, mas o programa era da irmã dela. Da irmã dela, tá em ela casa. já estava esperando, continua. Aí deu mais um pouquinho, levantei, tava todo mundo chorando em cima da mesa. O mesário estava jogado em cima da mesa. Eu orei 48 minutos. Caramba, mano. E fiquei lá orando. E daqui a pouco começou a pipocar gente na rádio. Quem está orando aí? Todas as lâmpadas da minha casa estouraram. Sério, cara. Caramba. Sério. Isso é assunto em Itajaí. Você pode ligar lá para qualquer pessoa de Itajaí. Todo mundo conhece essa história. Eu saí no jornal. Que interessante. Então, assim... Chegou gente com pessoas doentes no carro, fizeram fila na rádio. Aí o pastor olhou para mim e disse, o que é que você vai fazer hoje à tarde, Hermínio? Eu disse, nada. Ele disse, que quer pregar lá na tarde da bênção na igreja? Eu digo, prego, pastor. Tinha 36 pessoas. Foi eu e Iraci de bicicletinha. Tinha 36 pessoas na tarde da bênção. Quando eu entrei, o Espírito Santo falou assim, você vai vir para cá. Aí começou uma parada de ouvir, de entender, mas com muito cuidado. Pelo Espírito Santo. Eu tinha... O que eu vou te falar? Não é medo. Medo é uma palavra muito forte, mas eu tinha uma preocupação de saber se eu estava fazendo tudo certinho. Eu não queria ser bandido com a Bíblia na mão, entendeu? Eu queria saber se eu estava fazendo a coisa certa. Então eu sempre confirmava, Senhor, é para fazer isso mesmo? Aí eu fui, preguei aquela tarde, foi maravilhoso. O pastor, o que você vai fazer à noite? Eu digo, nada. Vão comigo lá na outra cidade. Aí eu tinha outra congregação, fui lá, preguei. E preguei no outro dia. E amanhã você vai fazer o quê? Não, amanhã você vai comigo em Navegantes. Chegou na sexta-feira e disse assim, quanto é que você quer para vir trabalhar comigo aqui, Luiz? Eu digo, não, pastor, eu sou líder de jovem de uma igreja aqui. Ele disse, não, eu sei, eu conheço seu pastor, vou lá falar com ele. Para te trazer para cá. E foi lá, embarcou no carro e foi lá falar com o meu pastor. Quando eu cheguei, marcou uma reunião comigo, com o meu pastor, com a pastora. Quando ele vai falar, a pastora começa a chorar. Ela disse, Luiz, eu tive um sonho com você. O Chico já sabe, o pastor Francisco, inclusive ele já faleceu. Eu via que você estava indo embora daqui. Caramba. E ela disse, Francisco, libera o Luiz porque é de Deus. Ele ia embora. Eu fui. Aí esse homem me tirou dessa casa que eu morava. Me colocou atrás da rádio tinha uma edícula, eu fui morar lá. Essa igreja é o quê? A Assembleia? Chama Missões Divinas. Missões Divinas.
E aí eu fiquei lá, cara. Fiquei 6 meses lá. Aquela igreja com 36 pessoas, eu fazia culto que a polícia vinha fechar a rua. E aí começou a explodir. Aquele culto que eu fui orar na rádio, aquele programa passou pra mim. Eu fazia o programa das 8 às 10 da manhã e do meio-dia às 2. 4 horas de rádio por dia. Pregando, falando, ensinando. E bombando lá. E bombando. Daí começou. Então foi muito rápido. Com 2 anos e meio de fé, eu fui consagrado a pastor. E cuidava de 2 igrejas. Mas era uma igreja muito rígida, assim, no costume. E eu tinha dificuldade, porque eu lia a Bíblia, eu dizia, pastor, mas... Não tá batendo, né? Não, mas amém. Mas eu obedecia, né? Obedecia. Foi o que me... A primeira pessoa que me... Moral da história. Depois eu fui para uma... Aí eu fui conversar com o pastor sobre esses costumes. Aí eu disse, pastor, eu queria... Me libera para mim pregar, para mim viajar, para pregar. Porque eu comecei a perceber assim que só a igreja, para mim, era muito... Igreja local só não era seu chamado ali, né? Não era só o meu chamado, não. E aí... Não sei se tomar esse café. Claro. Vou tomar o chá aqui também. E aí, o que aconteceu? Ele me liberou, me abençoou, me liberou. E eu saí a pé na cidade para procurar uma casa para alugar, porque agora eu já estava na rádio, eu já tinha... Um ministério. Um ministério conhecido, mas eu sempre fui muito submisso, né, nessas questões. E aí esse pastor fez o quê? Me liberou e eu fui procurar uma casa para alugar. Fui parar onde? Fui parar no Centro Evangelístico de Itajaí, que eles tinham uma imobiliária. O pastor, a mãe dele tinha uma imobiliária. Aí bati lá. Essa igreja já era uma igreja maior, eles têm uma TV educativa, Legal. Tem uma rádio FM também que pega em 46 cidades do estado de Santa Catarina. Quando esse pastor me viu falando com a mãe dele na imobiliária, a mãe dele que chamou ele, disse, aquele moço da rádio, lembra? Tá aqui, tá procurando um apartamento. Eles tinham um apartamento. Ele me levou, não, você vai morar aqui, ó. E aí eu disse, não, pastor, porque na minha cabeça eu estava sendo liberado para ir viajar ao Brasil pregar. Não. Aí eu fiquei nessa igreja 2 anos e meio. Botava um terno de manhã, fazia programa de televisão ao vivo das 7 às 8 da manhã. Caramba. Das 8 da manhã, no mesmo prédio, eu já subia para o estúdio da rádio, ficava até às 10. Que igreja é essa? Chama Centro Evangelístico de Itajaí. Os 3 pastores que cuidaram de mim, que foram pastores das igrejas que eu passei, da Nova Jerusalém, da Missão Divina e do Centro Evangelístico, todos 3 já partiram para a eternidade. A Missão Divina hoje, aquela família congrega comigo. Que legal. A Maquele, que me levou para a rádio, ela é pastora hoje da igreja do Mevan de Itapema. Que história, cara. Que legal. Aquela rádio, ela foi minha depois. Que interessante. Da oração, você fala? Eu loquei essa rádio. Aí depois eu passei, porque daí como a rádio era muito pequena e ela só pegava na cidade, eu fui para a internet, né? Então a internet foi mais abrangente, né? Mas foi uma história, é uma história assim incrível, sabe? Foi uma história incrível porque isso mexeu muito com a gente, mexeu com a cidade. Então, tudo que eu estou te falando aqui, César, a cidade toda, é cidade pequena, né? Testemunha disso, porque você mora lá até hoje. Moro lá até hoje. Caramba. Bom, eu quero perguntar a respeito do trabalho do Mevan hoje no Brasil e como que o Mevan alcançou tanta relevância, tamanho, notoriedade nesses últimos pontuados aí, quando o assunto é liderança no Brasil. E fazer isso, alcançar esses números e tal, sendo de uma cidade pequena, do interior, lá do Paraná e tudo mais, com toda essa história, é uma coisa que é de Deus. E aí eu queria saber um pouco mais como que o Mevan se organizou, como ele se movimenta hoje no Brasil. Então, pastor César, a gente começou... Assim, eu acredito nisso, né? Nos pequenos começos. Eu sempre digo que o que nasce grande é monstro. Então, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Né? A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente na terra e vai dormir. Depois, quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Então, um cuidado que eu sempre tive foi eu trabalho mais para proteger do que para crescer hoje, né? Essa é a realidade. Crescer é um fator natural. Se você dá comida para o seu filho, ele cresce, né?
Não tem como não crescer. Crescer é um fator... É com Deus e... Com aí, Deus, é aquilo que você falou aqui. Eu acredito que o chamado é Deus quem dá e ponto final. Então a gente começou, a gente nunca teve essa pretensão de trabalhar com pastores e líderes. Rapaz, eu queria ser o pastor da tarde da bênção. Curar umas dor de cabeça. Ali orar por isso. Ok. E aí, só que assim, eu comecei a buscar Deus em relação ao reino de Deus. O reino não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu comecei a deparar, a gente começou um cafezinho com a nossa liderança, na mesa. Tomar um cafezinho toda terça-feira. Tomar um cafezinho. Pastor, tem um pastor amigo meu, ele não pode participar? Pode, traz ele. E aí foi vindo. Quantos anos atrás isso? Faz 20 anos. Então, 20 anos atrás, você começou a fazer um café voltado para obreiros. Para obreiros da igreja local. Para produzir, não era nem ensino, era para produzir comunhão. Porque eu acredito na vida da igreja e na missão da igreja. Tá, quantas pessoas tiveram no último café desse? No último... tinha entre pastores e seus líderes 1.700. Então foi crescendo. Foi crescendo. Café, na mesa. Aí o que aconteceu? Aí foi vindo. Não dá mais para ser na mesa, vamos botar mais mesas. E aí de toda terça-feira passou para o primeiro sábado do mês. E começou lá em Itajaí. O primeiro sábado do mês é o café de pastores. É o café com pastores e líderes. E aí um pessoal começou a dizer, pastor, eu não sou líder ainda, mas... Quero ir no café. Aí eu botei pastores, líderes e fominhos. E aí eles começaram a trazer a sua liderança. Chegou ao ponto que a gente teve que abrir uma panificadora. Hoje nós temos uma padaria que produz todo o produto que você come no café. Por quê? Porque eu não cobro café. É tudo de graça. Então... cara, tem pastor que dirige a noite inteira no seu carro para chegar lá de manhã, participar do café. Hoje vai gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Aí, a gente começou em Campinas depois, né? Agora estamos em Campinas, estamos em Brasília. Aquele café que começou em Itajaí há 20 anos atrás, ele deve ter umas 30 edições desse café hoje. Claro que eu não consigo estar em todas, mas os nossos pastores... eles conseguem fazer isso. Tá, me fala como é que é essa agenda desse café. Você chega lá de manhã... Chega lá de manhã, você toma o café das 8 às 9, das 8 às 9h30. Às 9h30 começa a reunião, tem uma meia horinha ali de louvor, eu pego a palavra 10 horas. 10 horas, faço uma oferta. Você que pode, quiser ajudar, ok, um culto. E depois prego quase 2 horas. Caramba. Quase 2 horas. É sempre o senhor que traz a palavra. Não era, eu tinha medo e vergonha de falar para pastores. Cara, eu não tenho capacidade para falar para pastor. Então, quando saiu da minha mesa e foi para um cenário maior, eu começava a trazer amigos. Muitos amigos pregadores, já trabalhavam com liderança. Eu pensei, cara, esses caras são melhor do que eu, eles têm muito mais acesso, muito mais graça do que eu. Aí você convidava eles? Convidava eles. Aí em 2009, foi a última vez. Um ministro estava ministrando, o senhor falou comigo, nunca mais traga ninguém, é você quem vai falar. Eu não trouxe isso para você virar, isso não pode virar um evento, isso é um lugar de instrução. Aí não pode virar um evento onde você traz um pregador, um cantor, atrações. Ok, não traga mais ninguém, fale você. Aí eu comecei a falar. De 2009 para cá, só eu que falo no Café de Pastores. Eu faltei 2 vezes nos primeiros sábados do mês. Uma vez que eu fui para Israel, que era a lua de sangue em Israel, tinha que ser naquela data, e outra vez que eu fui para Auschwitz, na Polônia. Eu fiz um evento dentro do campo de concentração em Auschwitz. Caramba. Eu, Cote, pastora Neuza Tioca, a galera da libertação aí, né, que que é muito contundente nesse assunto. E aí começou. Hoje, o Mevan tem quantas igrejas? Igrejas com o nome de Mevan tem 72. Mas igrejas ligadas no relacionamento de paternidade, reino de Deus, né, de instrução, tem mais de 800. Em 27 países. Isso aí? Como assim? A pessoa tem a igreja dele, é o pastor, e ele começa a participar desse café? Ele começa a procurar a gente. Porque o café no sábado, na sexta-feira que antecede o café, eu tenho a cada 3 meses aquilo que nós chamamos de conexão apostólica. Eles vão e passam o dia, eles tomam café, almoçam, tomam um café da tarde e passa o dia recebendo a instrução de como o Mevan funciona. O Mevan funciona assim. É assim que a gente pensa sobre dinheiro. É assim que a gente pensa sobre casamento. Plantar igreja. É assim que a gente pensa sobre família, plantar igreja. É assim que a gente pensa sobre aliança. Então ele passa ali. Dá para você isso?
Cara, porque você não precisa fazer aliança com a gente pra gente ser amigo. Então, a gente criou uma escala de prioridades. Temos os filhos. Quem é os filhos? O que nós geramos, o que nós empoderamos e o que nós enviamos. 100% Mevan mesmo. É o cara que nasceu ali. Uhum. Esse é filho. Tem o filiado. Quem é o filiado? É o filho adotivo. Que ele chegou. Ele já tem uma igreja, já tem um ministério, já tem uma movimentação. Aí junta todo mundo, filiado. Aí tem os aliados. Quem são os aliados? São amigos. Nós só temos aliança de amizade. Uhum. Não temos nenhuma ligação de aliança. Porque todas essas igrejas que eu estou te falando, elas não têm... eu não sou o presidente delas. Eu já fui presidente de 32 igrejas. Eu chamei as 32 igrejas em 2013 e passei todas elas. Cada um para o seu pastor presidente. E hoje nós temos... Mas que era tudo Mevan? Tudo Mevan. Mas aí, ao invés... Elas continuam sendo Mevan. estruturar elas como Mevan. Elas continuam sendo Mevan. Por que você fez isso? Porque eu recebi uma direção do Senhor. Não, conta aí como é que foi. Você não é o apóstolo de uma denominação. Você é apóstolo para uma nação. Então você não vai agregar pessoas para a sua denominação. Você vai agregar pessoas para o corpo. E estava pronto para você... Tudo. Ô César, estava tudo pronto, os layouts, o modelo de placa... Já estava assim, olha, vocês vão fazer isso, vão escrever assim. Tudo impresso. Tudo impresso, a doutrina interna, sabe? Como que a gente pensa. RI lá, o esquema. Tá. Ok. E aí, foi em 2013, num retiro de pastores com uns 250, 280 pastores, o Senhor falou conosco, não é assim, não funciona assim. Assim você vai virar uma denominação. Não tem problema nenhum você ser uma denominação, mas você vai comprometer o trabalho que eu quero que você faça. E aí até convencer todo mundo, olha, você é um pastor nosso. Aí eu dizia assim, ô César, eu tô passando a igreja para você. Não, pastor, mas eu quero ser Mevan. Não, você pode continuar sendo Mevan. Mas você vai ter que mudar o estatuto. Você é o pastor presidente, muda o CNPJ. Você deu a presidência para todo mundo? Todo. Eu disse assim, eu quero ser seu... Eu quero exercer paternidade, eu quero cuidar de você, do seu casamento. Quero ter aliança com você. Dos seus filhos, mas da igreja quem cuida é você. Eu não quero ligação, a minha relação CNPJ, com você, não. Mas tá aí, o dinheiro você gasta lá. E o que é que eu faço? Aí, quem começou a entender, começou a redizimar no ministério. Uhum. Mas quem não quiser, não precisa. Não tem obrigatoriedade. Mas como? Não temos nenhuma obrigatoriedade. Eu não acredito no amor obrigado. Amor obrigado é estupro. Então você é pastor de uma igreja? Eu sou pastor de uma igreja, uma Mevan sede em Itajaí. E por exemplo, o pastor Juscelio que esteve aqui... o pastor Juscelio. Aqui de Campinas. Aqui. Aí a gente separou o Brasil, né? Separamos o Brasil em regiões. Sul, nas 5 regiões. Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E aí... Aqui tem as missões, missão sul, missão sudeste. Eu sou presidente das missões. Certo. Entendeu? Mas não das igrejas que estão nessas missões. E aqui tem um café, aqui tem outro café, aqui tem outro café, aqui tem outro e aqui tem outro. Aí, então, café, ficou 5 cafés e eu fico viajando. Nas 5 regiões. Nas 5 regiões. E aí, a partir desses 5 cafés, a gente foi fragmentando. Aí tem as mesas de comunhão. Cada pastor na sua região faz uma mesa de comunhão. O objetivo é trazer tudo para uma mesa só. Mas não tem como, se você não separar o bando, o grupo, você não consegue pastorear. E hoje a minha relação é com o pastor, com a vida dele, com o casamento dele, com a família dele, entendeu? Então assim, ele cuida da igreja e eu cuido dele. Aí eu tenho uma casa lá em Itajaí, chama Healing House, a casa de cura. Então tipo assim, deu um BOzinho com ele, cara, vem pra cá. Fica aqui um pouco. Fica aqui um tempo. Aí tem um quarto pra ele e pra esposa, tem alguém preparando um café. Aí a gente um trabalho voltado para pastores. Para o pastor. Entendi. Então o senhor... E onde foi a sua consagração como apóstolo? Rapaz, aí é uma coisa... Eu fui consagrado apóstolo em 1999. Eu tinha 3 anos de fé. Eu tinha vergonha de ser chamado. Até hoje eu não ligo muito para isso, não. Você não liga para ti? Não, meu nome é Luiz Hermínio. Entendeu? O apostólico é a minha movimentação. Eu fui ungido apóstolo 5 vezes. Como? Eu tinha vergonha de ser chamado de apóstolo. Por quê, Luiz? Eu não sei, assim... Porque o que é que eu entendo do apostólico? Deus tinha um apóstolo que enviou, que era Jesus. Jesus tinha 12, enviou os 12. Eu acredito no ministério apostólico hoje, a partir de Atos capítulo 13,
que Antioquia tinha mestres e profetas que enviaram Paulo e Barnabé. Ali, para mim, foi o primeiro envio apostólico da igreja. Isso aí. Então, assim, eu não me considero um apóstolo de Jesus porque só tinha 12. Exatamente, só tem 12 vagas. Só tem 12. Já foram preenchidas. Já foram preenchidas. Exatamente. Agora continua sendo um apóstolo da igreja. Enviados pela igreja. Pela igreja para fazer o propósito, para fazer o trabalho da igreja. Então eu me considero da igreja. Eu creio assim, isso aí. Então essa grande discussão. Não tem mais apóstolo. Não tem mesmo. O apóstolo foi os 12. Só tinha 12 vagas, já foram preenchidas. A igreja até para mim se precipitou um pouco. Ela levantou Matias, mas o Senhor já tinha separado o Saulo de Tarso lá, já estava no gatilho, o Saulo de Tarso. A igreja correu na frente para preencher a cadeira. Você vê falar de Matias ali, depois você não vê mais. Mas amém, isso é um outro assunto. Né? Deixa para os teólogos aí. Deixa para o curso, faz o curso aqui, irmão. Então, eu me considero uma movimentação apostólica a partir de Atos 13. Né? E eu acredito que um apóstolo não pode ser apóstolo de uma denominação, porque senão ele só trabalha para dentro. Sim. Né? E esse também, porque eu entendo que isso que o senhor falou é muito importante, cara. A liderança precisa de muita ajuda e às vezes essa ajuda não tem. Como que o senhor conseguiu se conectar com a liderança brasileira? E desculpa eu vou falar diretamente, que é o meu jeito de ser. Sim, tá? fica à vontade. Mas não me interprete mal. O líder evangélico é muito vaidoso, cara. Eu não sei se eu tô errado em pensar assim, mas é a minha experiência dentro do meio aqui em São Paulo há muitos anos. Tal. Então, o líder evangélico é muito, muito vaidoso. A gente é de uma época, porque eu me converti na década de 90 também. Sim. Que tinha carta de mudança, carta de recomendação. Sim. E tal, não sei o que. Hoje, se o cara vai sair da igreja sua para ir para minha, você não dá a carta. Se vai da minha, eu não dou a carta. Tem essa ideia hoje em dia na cabeça das pessoas. E aí as pessoas, quantas vezes eu já atendi pessoas, pastor, meu pastor não me abençoa. Meu pastor não me libera, meu pastor não sei o que lá. Então, como que o senhor conseguiu ser influência para líderes num ambiente tão vaidoso? Sendo livre do sentimento de perda. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Como eu não tenho sentimento de posse, quando alguém sai, eu também não tenho sentimento de perda. Que não era teu. Não é meu. Eu não quero... Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, Paulo diz assim, embora eu sendo livre de todos, me faço servo de todos. César, para mim poder te servir, eu tenho que ser livre de você. Entende? Eu tenho que ser livre de você. Eu não posso uma frase que a gente fala muito no Mevan, eu não posso me contorcer na controvérsia. O que é isso? Você pensa diferente de mim, você se move diferente do que eu me movo, mas eu amo você. E a gente consegue conviver junto, entendeu? Porque se nós temos o mesmo propósito, as diferenças contribuem. O que me une a você é a causa, não é a casa. Então não adianta eu estar na mesma casa se eu não tenho a mesma causa. E às vezes chegou a hora de que você percebeu que não tem a mesma causa. Não tem, cara. Eu sou um rio, eu não sou uma represa. Eu não vou parar as pessoas em mim. Eu estou aqui para fluir. Ninguém pode parar um rio que corre para cima. Eu sou do Senhor. O Senhor é a minha prioridade. É claro, tem gente que a gente envia, tem gente que foge. Né? Mas até o que foge, cara, eu não tenho inimigo. E se alguém não gosta de mim, o problema é dele. Eu não posso fazer nada. Mas eu sou legal. Eu sou um cara legal. Então, assim, eu não tenho sentimento de... E como que o senhor conseguiu essa abertura? Tirando, eu sei que Deus, né? Deus, mas com muita liderança brasileira. Muita. Entrando descalço. Num relacionamento, você não pode ir de salto alto, você tem que ir descalço. Você tem que ir descalço. Então, a única maneira de Deus mostrar para mim que Ele está no controle é me colocando em situações que eu não posso controlar. E eu não vou tentar controlar. Então, assim, se você quer, vamos junto. Você quer namorar? Vamos namorar. Você quer noivar? Vamos noivar. Você quer casar? Vamos casar. Você quer separar? Eu vou continuar acreditando no que eu faço. Eu acredito na unidade. Eu acredito na unidade do Espírito. Então, assim, eu hoje procuro transferir a presença, não o serviço. Qual é a maior demanda dessa liderança atual? Tipo assim, as pessoas te procuram com problemas pessoais, os líderes, estou falando,
Problemas pessoais, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas ministeriais? Qual é a maior demanda da liderança da igreja brasileira? Acho que o senhor é uma das principais pessoas para eu perguntar isso. Eu acho assim, ó, o sucesso ministerial não substitui o fracasso em casa. Então tem que começar pela casa. A sua casa, a casa do pastor. O lar, o casamento, a família. Então, assim, ó, o sucesso ministerial não substitui o fracasso em casa. Ou seja, um ministério bem-sucedido tem que estar firmado numa casa, na rocha. A rocha não é seu ministério, a rocha é sua casa. Então, a gente procura trabalhar isso. Dá certo, na maioria das vezes dá. A maior demanda que as pessoas procuram é essa. Elas já confiaram em tanta gente que elas têm dificuldade de confiar. Por quê? Porque qual é a maior dificuldade hoje? É o ambiente de confiabilidade. Para mim abrir meu coração para você, eu tenho que confiar em você, cara. E acreditar que você não vai vir aqui amanhã no microfone e vai jogar minha vida, entendeu? Ou vai usar isso de alguma forma. Não há. Então, assim, ó, eu procuro fazer isso. Então, assim, eu cuido de gente que vai na minha casa que ninguém sabe. Vai lá, cara, você tem que fazer isso. Agora, com 2 diretivas. Porque assim, eu tô com você no arrependimento até o fim. No pecado não, mas no arrependimento eu estou. Você se arrepender, cara, eu apanhei muito há um tempo atrás aí. Por quê? Porque eu tava ajudando um irmão, que é meu amigo, e ele passou por umas dificuldades. Pecado, não é dificuldade. Pecado e não adianta chamar de outro problema. Ele teve problema na igreja local, me ligou, ajudando, cara, entrega a igreja, passa, você não pode ficar aí, você merece uma surra, mas vem cá, eu vou te ajudar. Ele está comigo há 3 anos e meio, agora está voltando a pregar. Você não acreditar na restauração, mano? Não, você tem que fazer outra coisa, não pregar o evangelho. Exatamente. Então, assim, ó, eu acredito na restauração. Agora tem um caminho. Tem um caminho para isso. Eu e você precisamos achar esse caminho. E o caminho é que a gente estende a mão, o dedo, mas não a mão. Né? Então, tem que recolher o dedo e estender a mão. César, só exerce misericórdia, cara, quem já provou ela. Como eu provei. Na sua vida pessoal. Cara, eu provei muita misericórdia. Então, como eu vou fechar a porta para alguém? Tá. Eu vou... a Borba Gato aqui em Santa Amaro. Mas eu queria finalizar esse programa. É a primeira vez que estou fazendo isso, então eu sou novo nisso. Então... mas te deixando aqui um tempo para você trazer uma palavra, cara, para esse povo. Amém. Da Rádio Musical que está aqui te ouvindo. Glória a Deus. Eu gosto muito da ideia original, né? Porque Jesus sempre levava a pessoa na ideia original. Eu sempre digo, você quer ser curado, não volte ao passado, volte à origem. Né? Porque você pode ter sido rejeitado desde o ventre, mas a tua vida não começou no ventre da sua mãe. A Bíblia diz em Efésios 1, versículo 4, que é o versículo da minha vida, que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então eu tenho uma origem. A minha origem não é o ventre que eu nasci, não é a família que eu nasci. A minha vida nasceu no coração de Deus, na vida de Deus. Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo. O que é que eu aprendo aqui? Que eu não fui criado por causa do mundo, o mundo que foi criado por causa de mim. Então esse é meu princípio. Você diz, mas eu sou rejeitado desde o ventre, mas você foi eleito antes de chegar no ventre. Deus não improvisa. Deus não improvisou com você. Você não nasceu na família errada, no dia errado, na hora errada. Deus tem tudo sob controle. Mas por que Deus não faz? Eu queria que Deus... Uma coisa que a gente fala muito é que Deus está com pressa. Irmão, Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Gênesis capítulo 1, versículo 26, deixa eu falar do primeiro homem, que diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus fez o quê? Os abençoou. E lhe disse, sede fecundos, ou seja, frutifiquem. E depois disse, multipliquem, enche a terra e sujeitem. Então, querido, Deus tem um processo. Deus tem um processo para todo homem, né? Deus tem um processo. Ser cheio do Espírito Santo não é privilégio de algum, não. É um direito de todos.
E esse texto, eu até falei um pouco dele ontem, né? Lá em Campinas. Deus faz o quê? Ele abençoa. Esse foi o processo de Deus para o primeiro homem. Quem nasceu primeiro? Deus? Foi Adão ou foi o jardim? Quem Deus fez primeiro? Quando Adão nasceu, o jardim já estava pronto. Deus plantou o jardim no Éden e fez um homem e colocou o homem no jardim para lavrar a terra, para cultivar. O que é cultivar? Cultivar vem de cultivar, que é a mesma coisa para culto. Adão adorava a Deus enquanto cultivava a terra. Só que Adão não plantou o jardim. Adão colheu. Qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? Foi colher. Então ele plantava o que ele colhia. Ele colhia, comia o fruto e replantava. Isso é cultivar. Porque no ambiente que Deus governa, é Deus quem faz primeiro, não é você, né? No ambiente que Deus governa, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No ambiente que Deus governa, você só obedece. Aí Adão peca. O que é que Deus diz para ele? Agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Mas ele já lavrava a terra, só que no ambiente que Deus governa, ele colhia para replantar. Agora Deus está dizendo para ele, agora mudou. Agora você vai ter que plantar para colher. Então, o objetivo do Senhor, querido, é trazer você para um ambiente que Ele governa. Porque Deus não te salvou, escuta bem e entenda isso. Deus não te salvou só para ficar salvo. A ideia de Deus é que você volte a dominar sobre todas as coisas. Não pode ter nada entre você e Deus. Domine sobre todas as coisas. Mas isso tem um processo. Deus te abençoa para você o quê? Para você frutificar. Frutificar tem a ver com você. Você frutifica em você. Não vai acontecer nada fora de você se não acontecer dentro de você primeiro. Tudo que você perdeu aqui fora é porque você perdeu aqui dentro. Você não ganha nada aqui fora sem ganhar aqui dentro. Então você tem que frutificar. Deus te chamou para dar fruto. Não é nem no plural, é no singular. Fruto. Onde é que a mulher perdeu a dracma? Perdeu aonde? Dentro de casa. Porque você perde sempre primeiro aqui. Então, o nosso trabalho é cuidar para que você não perca nada em casa. Se tiver que comprometer alguma coisa, comprometa fora, mas não comprometa dentro. Porque é dentro que determina o que você vai viver aqui fora. E não fora que determina o que você vai viver aqui dentro. Então Adão teve que sair do jardim, por quê? Porque aquele é um ambiente que Deus governa. E você não pode estar num ambiente que Deus governa em pecado, em desobediência, né? Deus disse, agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Ou seja, agora você vai ter que plantar para colher. Antes você colhia para replantar. E quando Jesus morre na cruz, ressuscita, Ele quer devolver você para esse ambiente que Deus governa, querido. Entendeu? Você nunca vai vencer a Deus. Por exemplo, você está na igreja, você põe a mão no bolso para dar uma oferta. Por que você põe a mão no bolso para dar uma oferta? Porque você tem para dar. Ninguém pode dar o que não tem. E se você tem para dar, quem deu para quem primeiro? Você tem para dar porque Deus te deu. Você tem para fazer porque Deus te instruiu, Deus te capacitou, Deus te abençoou. Então não é você que faz Deus fazer. Oração não é para me dar conselho para Deus, é para me ouvir o que Deus tem para dizer. Olha o processo, Deus te abençoa, você frutifica dentro de você, e aquilo que frutifica certamente vai multiplicar fora de você. Multiplicou, ficou grande, volta e sujeita tudo debaixo da mão do Senhor. E começa tudo de novo. Como é bom começar tudo de novo. Ser abençoado, frutificar, multiplicar e sujeitar a Deus. Ser abençoado, frutificar, multiplicar e abençoar a Deus. Esse é o processo que Deus vai trabalhar todo dia na sua vida, querido, e não tem como sair desse lugar. Não tem. Deus te chamou para isso. Essa é a ideia original para o primeiro homem. Amém? Para o primeiro homem. Deus abençoa, você frutifica, através de você multiplica. Aí que chega o problema, porque às vezes quando está multiplicando fora de você, você não permite que aquilo que você tem cresça em outra pessoa também. E essa é a dificuldade de muitos pastores, que muitos preferem ser temidos do que ser amados. Muitos querem ser servidos, mas não conseguem ser ajudados. E muitos de nós, como pastores e líderes, precisamos dessa ajuda.
Precisamos rasgar o coração, precisamos falar disso. Olha, eu não tô legal, cara, briguei com a minha esposa. Às vezes eu não tô legal. Tem domingo que eu tenho que pregar no culto da noite e eu ligo lá pra igreja, gente, eu não tô legal não. Por quê, pastor? Hoje eu não tô bem não, eu não vou pegar o microfone não. Se eu pegar, eu capaz de machucar alguém. Eu não tô legal não, eu vou ficar aqui em casa. Eu vou pedir uma pizza aqui, vai ficar ir assim, aqui a gente vai assistir pela internet. Mas o senhor não é o pastor presidente? Sou. Eu também sou gente. Pastor não é pasto. As pessoas não se alimentam do pastor, se alimentam do pasto. É o pastor que leva as ovelhas até ali. Então o nosso trabalho é trazer essa humanização da espiritualidade. Porque não tem coisa mais espiritual do que você viver uma vida humana sadia. Com o seu lar, com seus filhos, com o seu ministério, não é? Então é isso, querido. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã, nesse início de tarde glorioso. Amém? Ande no processo de Deus. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Como é que cresce, pastor? O homem lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como. Por quê? Porque Deus dá os seus enquanto dorme. Você nunca vai conseguir explicar como cresceu. Não, pastor, não, porque se você conseguir explicar, já não foi Deus quem fez crescer. E se é você quem faz crescer, é você que tem que alimentar. Aí sim, aí você tem que estar lá todo dia, toda hora, todo instante. Você vai se frustrar por causa do serviço. E muita gente frustrada na liderança da igreja brasileira hoje. Por quê? Porque esperava um resultado que não veio. E por que esperava um resultado que não veio? Porque projetou uma falsa linha de chegada. Cruzou a linha, pensa que chegou. Não chegamos. Amém? É até o fim, meu irmão. Vamos junto, é nós. Glória a Deus pela vida desse querido.